Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Reverendíssimo Diácono Carlos, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes para essa Santa Missa. Primeiramente, uma grande alegria estar com vocês, celebrando hoje o segundo dia dessa novena, em honra de Nossa Senhora Aparecida. Agradeço desde já ao convite do meu irmão de presbitério, Padre Luiz Paulo, para estar hoje como celebrando essa Santa Missa, e assim podemos pedir a atenção de Nossa Senhora sobre cada um de nós, para que ela, com seu amor de mãe, nos cubra sempre com o seu nome sagrado e nos ajude nas lutas, nas batalhas da vida, e assim, no caminho de santidade, chegarmos também com sua poderosa intercessão à glória eterna do Reino dos Céus. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, aonde Jesus primeiramente tinha enviado 72 discípulos, além dos 12 apóstolos escolhidos por ele, e os enviou para a missão a muitos vilarejos povoados da região da Judéia, da Galileia. Esses 72 discípulos retornam felizes, porque de fato a missão teve êxito. E assim eles voltam contentes e anunciam a Jesus, e eles ficam até maravilhados, porque até os espíritos imundos, os demônios, obedeceram às vozes deles, por graça de Cristo. Mas Jesus dá uma alerta para eles, para não se contentarem com isso. Ou seja, nosso Senhor quer evitar que cresça no coração desses discípulos uma certa soberba espiritual, onde nós, quando realizamos uma obra boa, nós já nos achamos os santos, não é? E nos gloriamos nisso. E aí vai crescendo, o coração vai se inchando de orgulho e de prepotência, se não tomarmos cuidado e não vigiarmos. Jesus vai dizer bem claro hoje no Evangelho: não nos alegreis por causa disso. De fato, a missão está apenas começando, e não é brincadeira a missão na qual o Senhor nos envia. Depois que Ele voltar para o Pai,
na sua ascensão, e enviar sobre os apóstolos o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito santificador, eles terão que enfrentar os duros desafios por amor a Cristo, sofrer perseguições, sofrer injúrias, derramar sangue por causa de Cristo. A nossa única glória está de fato na cruz do Senhor, na qual nós devemos estar pregados. Como dizia São Paulo, eu estou preso à cruz de Cristo. E se empenhar nessa missão cada vez mais, porque é Ele que nos envia, e é Ele, portanto, que nos capacita para tal tarefa, que nos capacita para tal missão. Jesus depois ele continua: porém, ficai alegres, porque seus nomes estarão escritos no céu. Eis aí, meu irmão e irmã, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade, de saber que depois que eu tiver perseverado até o fim, de eu perseverar nas lutas, pregando o seu Evangelho, sofrendo por causa dele, mas perseverar até o fim, depois de tudo isso, eu vou conquistar o maior bem que me espera, o maior tesouro que me espera, que é o céu, a vida eterna, aonde nossos nomes de fato estarão selados no livro da vida por toda a eternidade. E é esse o grande desejo de Deus para cada um de nós. Só que se nós ficarmos de braços cruzados apenas, como é que o meu nome e o seu nome estará escrito no reino dos céus? É necessário lutar. Tem que suar muito, suar sangue até quase muitas vezes, porque ir para o céu é brincadeira, e para ter esse nome de fato escrito no reino dos céus, tem que lutar bastante. E o maligno, na sua astúcia, ele tenta constantemente nos tirar desse caminho, nos tirar desse propósito, para que a gente desvie dos caminhos de Deus, desanime na caminhada, e não é isso que Deus quer de nós. Precisamos ter essa coragem que nos falta humanamente, a coragem que os santos tiveram, de dar tudo por causa dele, dar a vida por ele verdadeiramente. Aquele que primeiramente deu a vida e sacrificou a sua vida por nós, pagando um preço muito caro pela nossa salvação eterna. Se nós de fato queremos ser verdadeiros discípulos dele, precisamos também voltar àquilo que ele disse em outra passagem do Evangelho, quando ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é fácil, porém, com a graça de Deus, nós conseguimos. Dando continuidade ao Evangelho, Jesus, depois de tudo isso, ele exultou no Espírito, e ele começou a exaltar o Pai Celeste, dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e revelastes aos pequeninos. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, o que nós somos perante Deus, perante a grandeza infinita do Senhor, perante a sua realeza, a sua divina majestade, o que somos nós, senão pequenos? Nós não nos fazemos pequenos, nós somos pequenos diante da grandeza infinita de Deus, e sabendo disso,
Eu preciso pedir a graça para que o meu coração seja de fato humilde e singelo o suficiente para que Ele se permita se revelar a mim, porque Ele quer se revelar a nós cada vez mais. Um coração soberbo, um coração arrogante, um coração demasiadamente fechado, jamais Deus vai conseguir se revelar, embora Ele queira. Mas como isso vai acontecer se eu não escancar as portas do coração para que a graça entre na minha vida e transforme toda a minha história, transforme todo o meu ser, ser santificado por essa graça infinita? E somente as almas puras, somente as almas simples compreendem os divinos mistérios. E eu volto a repetir: Deus deseja no fundo do seu coração santíssimo que nós participemos e contemplemos essa graça. Mas como é que está o meu coração? Façamos nossos exames de consciência e veremos. Pedir a graça da humildade. E não tem como falar dessa importantíssima virtude grandiosa que é a humildade sem citar ela, a bem-aventurada Virgem Maria, exemplo profundo e verdadeiro de santa humildade. Ela, a serva fiel do Senhor, concebida sem a mancha do pecado original. Aquilo que Lúcifer perdeu no céu com sua desobediência e arrogância, porque queria ser igual a Deus, ou até mesmo mais do que Deus, a Virgem Maria conquistou, por sua obediência e por sua humildade, porque confiou em Deus, porque confiou nas promessas de Deus na vida dela. E graças a essa santa humildade e o sim belíssimo e bendito que ela deu ao anjo Gabriel, a salvação finalmente veio até nós. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Deus revelou as suas graças àquela que é cheia de graça. E porque foi humilde, foi revelado a ela os divinos mistérios do céu. Ela que é a rainha do céu e da terra. E Deus quer que nós participemos desta graça. Se o nosso coração ainda é humilde o suficiente, pensando nessa graça, nessa santa missão, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, rainha desta paróquia, rainha do Brasil, para que o nosso coração, o meu como Padre e o seu que está aqui hoje, se configure cada vez mais ao coração santíssimo de Jesus e ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida. Para que comecemos desde já, caros irmãos e irmãs, a dar passos largos rumo à eternidade do céu, rumo ao paraíso eterno. Jesus hoje no Evangelho, no final do Evangelho, vai dizer para os apóstolos em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Quantos profetas lá no Antigo Testamento e reis ansiavam por isso, não tiveram esta graça. E agora que chega a plenitude dos tempos, o Verbo eterno, o Senhor do céu e da terra, está ali com os apóstolos caminham com ele por 3 anos de sua vida pública. Muitas pessoas tiveram a graça de ouvi-lo pessoalmente, de ver seus milagres, de ver seus sinais, de ouvir suas palavras de vida eterna, contudo não se emendaram, não se converteram.
pegamos lá o Antigo Testamento, vemos o profeta Jonas, que é enviado por Deus a Nínive. A cidade estava corrompida, e o profeta anuncia, dizendo: daqui 40 dias Nínive será destruída. E aquele povo percebeu que era Deus falando por meio do profeta, e eles começaram a fazer penitência, jejum, oração, se cobriram de cinzas e se converteram. E eis que ali no meio dele estava quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, maior do que todos os profetas, o próprio Deus ali. E eles, olha, nem aí. Claro que não foram todos, né? Muitos corações se abriram a esta graça, tiveram a graça de ver e aproveitar a oportunidade. Mas quantos viram e também não quiseram ouvir? Mas bem-aventurados aqueles que também não viram e creram, como o Senhor vai dizer para São Tomé, lá no Evangelho de São João. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração se configura ao coração de Cristo, manso e humilde, e também ao coração dela, o coração santo e imaculado da Virgem Maria, repleto de humildade, para que, abrindo nosso coração aos divinos mistérios do céu, correspondamos cada vez mais ao plano de amor de Deus por cada um de nós. Volto a repetir, não é uma tarefa fácil, porque nós estamos em constante combate espiritual. Porém, nós temos o céu ao nosso favor. Nós temos a Rainha dos Anjos, dos Santos, a Virgem Maria, ao nosso auxílio, a nosso favor, para nos defender, nos encorajar para lutarmos pelo céu, custe o que custar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, temos coragem no Senhor. Lutemos pelo céu, lutemos pelos bens eternos. Voltemos o nosso olhar mais do que nunca para as coisas do alto, e isso é urgente. Pensando nessa graça especial, por intermédio de nossa mãezinha do céu, a Santíssima Virgem Maria, para que ela nos envolva com o seu manto sagrado, nos defenda com seu amor de mãe contra as insídias de Satanás, e assim, com a intercessão dela, segurando nas mãos dela, cheguemos mais próximo ainda do coração santíssimo do seu Filho, nosso Salvador e Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.